Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Bom estarmos aqui na casa do Pai, mais uma Santa Ceia, louvamos e engrandecemos a Deus. E agora nós vamos ouvir então uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Por favor, se coloque em pé e abra sua Bíblia comigo na Epístola aos Hebreus, capítulo 13. Epístola aos Hebreus, capítulo 13. Hebreus capítulo 13, diz assim a bendita e poderosa palavra de Deus: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando a hospitalidade que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionado com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro, e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém. Feche teus olhos. Nós louvamos o teu nome, Senhor, por esta noite, por este culto, por estarmos reunidos aqui como igreja, para te adorar, te bendizer, te glorificar, te exaltar, te dar louvores. Nós te pedimos, ó Deus, que nessa noite a tua glória venha se manifestar no nosso meio, e que teu nome, ó Deus, seja glorificado. Opera no nosso meio como tu queres, ministra aos nossos corações a tua boa palavra. Nesse tempo, ó Pai, que abrimos a tua palavra, fale conosco, pois a tua palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fale conosco nessa noite, querido Salvador, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Antes de você se assentar, você vai fazer uma pergunta para o seu irmão. Você vai perguntar para ele o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E a igreja? Pergunta para ele. E a igreja? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E a igreja? Pode se assentar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Tiago capítulo 1, verso 17, diz o seguinte: toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Diga, vem do alto. Diga assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Diga, vem do alto. Diga isso com fé: vem do alto. Aleluias. Vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda. Diga, Deus não muda. Diga assim: eu posso até mudar, mas Deus não muda. Aleluia. Como sombras inconstantes. O nosso Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós podemos dizer também que o Espírito Santo de Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Espírito que soprou lá no dia de Pentecostes, quando os discípulos estavam apinhados
dentro de um cenáculo, abatidos e sendo perseguidos, porque o mestre acabara de ser morto e crucificado no Calvário. A Bíblia Sagrada diz que enquanto eles estavam todos reunidos, esperando o cumprimento da promessa, porque Jesus havia ressuscitado, e havia dito para eles, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E quando ele sobe ao céu, ele diz para os seus discípulos, fiquem tranquilos, eu vou para o Pai preparar moradas para vocês, mas eu vou enviar no meio de vocês, no meio da minha igreja, o poder do Espírito. O Espírito Santo habitará em vocês, e vocês viverão à luz do Espírito Santo. E acontece isso em Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando um vento veemente, poderoso, soprou onde os discípulos estavam, e a Bíblia diz que todos ficaram embriagados do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que embriagou os discípulos lá na igreja primitiva, ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Deus te trouxe hoje aqui para te encher do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo aqui? Quantos querem ser batizados com o Espírito Santo aqui? Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que o Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Queridos, não só Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo, a Bíblia diz que é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre. Quem trouxe a palavra de Deus aqui? Levanta a sua mão, levanta, isso, levanta. O iPod, o não pode, levanta a mão, isso. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre. Você pode aplaudir a Jesus por isso? O Evangelho de Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Em muitas igrejas estão substituindo a cruz pela estrela de Davi, mas o Evangelho de Jesus Cristo, que convoca os discípulos de Jesus a tomar sobre si a cruz dele e segui-lo, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Bendito seja o nome do Senhor. O Evangelho de Jesus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Agora preste atenção em nome de Jesus. A igreja que Jesus fundou, que ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja que Jesus fundou, instituiu, criou, edificou, ela é a mesma. Ela tem que ser a mesma. Ah, pastor, mas o senhor há de convir comigo que os homens, os líderes evangélicos, estão tentando mudar a cara da igreja para que a igreja seja bem aceita pelo mundo. Eu te digo não. É com espanto e é com tristeza, é com angústia que a gente vê algumas igrejas que levam o nome de igreja de Jesus de Nazaré, mas que deixaram de ser há muito tempo. Igrejas em que seus líderes convocam os membros da igreja a trazerem no culto vassouras. Você já viu isso? Trazer vassouras para a igreja, para serem ungidas, para que quando as pessoas receberem a unção da vassoura, elas cheguem dentro de casa e limpem a sua casa. E aí toda a sujeira espiritual que tiver dentro da tua casa vai ser limpa pelo poder da unção na vassoura. Esta não é a igreja que Jesus edificou. Porque a igreja que Jesus edificou é uma igreja que tem um chamado a carregar a cruz, ao homem renunciar a si mesmo e seguir a Jesus, os passos de Jesus, como uma igreja que é sal da terra e luz do mundo, uma igreja diferente e que faça a diferença.
É bem verdade que os tempos mudam, as estações mudam, a modernidade está aí, a sodomização do mundo é gritante, o pecado está entrando em muitas igrejas, mas nós temos que ser como discípulos de Jesus, assim como Jesus é o mesmo, ontem, hoje, sempre. O Espírito de Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre. Os discípulos de Jesus, que se chamam Igreja de Jesus de Nazaré, ela tem que ser a mesma igreja que Jesus fundou em Atos dos Apóstolos, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo e que exala graça, misericórdia, salvação, libertação e o amor de Deus estampada dentro dela para o louvor e a glória do nome de Jesus. A palavra de Deus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra é a mesma. A coisa não mudou, a doutrina não mudou, não pode mudar. A Bíblia é o nosso único livro de regra de fé e prática. Mas nessa noite, eu queria em poucos momentos fazer uma pergunta para você. Quais são as marcas da igreja que não só diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas uma igreja que anda testemunhando, vivendo a luz dessa realidade, a luz dessa verdade? Quais são as marcas da igreja que não só diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas que vive a luz dessa revelação do escritor aos Hebreus? Está fácil, está aí em Hebreus capítulo 13, eu não vou me demorar, mas em poucas palavras, bem breve mesmo, eu quero deixar algumas marcas desta igreja que não só diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas que vive essa realidade no mundo pós-moderno. Primeira marca desta igreja está aí no verso 1 do capítulo 13. É uma igreja que é constante no amor fraternal. É uma igreja que é conhecida como uma igreja que tem o amor de Deus, que experimentou o amor de Deus, que manifesta o amor de Deus, que manifesta a graça de Deus. Os crentes desta igreja, elas são crentes amáveis, são crentes dóceis, são crentes amorosos, são crentes que abraçam, são crentes que beijam com o ósculo santo, são crentes que não julgam os outros pela aparência, não são crentes que não condenam ninguém, mas são crentes que manifestam o amor de Deus por onde passam. O que é o amor fraternal? O amor fraternal é um sentimento de dedicação absoluta, sem qualquer outro interesse, que não seja o fazer o bem. O bem, você e eu fomos chamados para fazermos o bem e não o mal. Fazemos o bem e não o mal. Diga para o seu irmão, nós somos chamados para manifestar o bem e não o mal. Amor fraternal é um sentimento de dedicação absoluta, sem qualquer outro interesse, que não seja fazer o bem. Nós somos chamados para fazermos o bem. Porque não adianta só você, mulher, chamar o teu marido de benzinho. Tem que fazer o bem. A grande questão não é falar do bem, é fazer o bem. Então todas as vezes que a igreja diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, ela está dizendo que eu expresso o coração de Jesus por onde eu passo. Porque onde eu passo, eu deixo rastros e marcas do amor e da bondade de Deus. Amor fraternal é esse amor que não tem outro interesse que não seja o fazer o bem, sem jamais desejar algo em troca. Bendito seja o nome do Senhor. Que eu conheço gente que pede oração, e aí alguém ora por ele. Quando esse alguém ora, diz: Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, mas não se esqueça de mim quando entrares no teu reino. É interessante que o capítulo 13 de Hebreus tem uma semelhança com 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo do amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, diz que se eu tivesse a língua dos homens e dos anjos, e distribuísse todos os meus bens aos pobres,
Mas se não tiver amor, de nada valeria. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte nessa noite, que se a igreja que declara que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, se ela não vive como Jesus viveu, e não expressa o amor que Jesus expressou, ela não tem razão de ser igreja. Porque a igreja é a igreja que foi edificada por Jesus, para ser sal da terra e luz do mundo, e para sinalizar o amor de Deus para a vida dos pecadores. Bendito seja o nome do Senhor Jesus por isso. Mas há uma segunda marca desta igreja poderosa, que não só diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas uma igreja que vive essa realidade na vida dela, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O verso 2 diz: não se esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando a hospitalidade. O que é a hospitalidade? É colocar em prática o amor que você recebeu. E ele diz: não se esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando a hospitalidade que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Oh glória! Louvado seja o nome. Que coisa gloriosa, né, irmãos? Porque é praticando o amor, é colocando o amor fraternal na prática, no dia a dia, nas atitudes, que nós podemos ser surpreendidos por Deus. É num abraço para alguém que você nunca abraçou e até desprezou, que ali pode ser que esteja um milagre de Deus nesse abraço. É na prática do amor que nós podemos ser surpreendidos por Deus e recebemos até anjo sem sabermos. Mas a terceira marca de uma igreja que não só diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas que anda à luz dessa verdade, está em terceiro lugar no verso 4. Que coisa extraordinária. Ele diz: o casamento deve ser honrado por todos, diga todos. E o leito conjugal, que é o lugar da intimidade do casal, deve ser conservado puro, diga conservado puro. Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Uns dias atrás, um casal me abordou e disse para mim o seguinte: pastor Anderson, eu podia te falar algo que está queimando no meu coração? Eu disse: pode falar. Casal. Ele disse assim: você já leu o livro dos 50 tons de cinza? Eu disse: 50 dons do quê? Não, dons não, tons. Leia, pastor. Aí eu fui ler a sinopse. Meu Deus do céu. Meu Deus, o casal é crente. Passou-se uns dias, o casal disse para mim: pastor Anderson, eu sei que teu relacionamento com a Viviane está muito bem. Eu sei, nós sabemos. Mas pastor, se puder, vá no cinema assistir o filme 50 tons de cinza. Você vai ver que, se você assistir, o quanto o seu casamento vai ser apimentado. Eu disse: irmã, só tem um problema: pimenta dá gastrite. Cuidado, que o teu relacionamento pode ter gastrite e se tornar numa úlcera, e aí a coisa desandar e o casamento acabar. Onde nós estamos chegando, irmãos? Gente que se diz igreja de Jesus, aconselhando casais da própria igreja a ler livros, 50 tons de cinza, a ler o filme para apimentar a relação. Onde nós estamos chegando? Isso não é igreja. A igreja de Jesus, ela apimenta o seu relacionamento, sabe como? Com a palavra, com a oração, com o amor, com o perdão, com a graça, com os joelhos no chão. A igreja de Jesus de Nazaré é a igreja que é totalmente diferente dos valores do mundo.
E não podemos aceitar os valores do mundo permear, entrar rasteiramente dentro da igreja. Porque a igreja não é do pastor Rogério, não é do pastor Anderson. A igreja é de Jesus de Nazaré. Ninguém tem o direito de se infiltrar dentro da igreja para trazer coisas podres, apodrecidas, criadas pelo mundo por uma mente diabólica. O sangue de Jesus tem poder. A igreja de Jesus é a mesma ontem, hoje e sempre. Tá, pastor, mas como eu vou apimentar o meu relacionamento? Sabe como você apimenta seu relacionamento? Pegue nas mãos da tua mulher, do teu marido, dobra os joelhos, vai diante dos pés de Jesus e diga: Senhor, derrama graça, derrama poder, derrama virtude, a cada dia o meu sentimento por ela cresça e dela comigo cresça. Jesus dá entendimento, que possamos ser gente que se comunica muito bem com o olhar, que possamos ter a nossa intimidade santa, porque quando estivermos ali no ato da relação sexual, o teu nome seja glorificado até na relação, porque nós somos um casal abençoados no altar e queremos viver como igreja santa, um casamento santo, até o arrebatamento de Jesus de Nazaré, que vem buscar a sua igreja santa. A Bíblia diz que o casamento deve ser honrado por todos. E o leito conjugal, essa palavra casamento, ela pode ser substituída pela palavra aliança. Aliança. E diz o seguinte: a aliança deve ser honrada. Quantos assumiram uma aliança com Cristo aqui? Quantos são noivas do Cordeiro aqui? Levante as mãos e dão glória a Deus bem forte. Quantos têm uma aliança com Deus? Dão glória a Deus bem forte. Aleluia. Quando você o aceitou como seu único e suficiente Salvador, Ele passou a ser o teu Senhor e o seu Salvador. O seu Salvador e o seu Senhor. Aí, agora em diante, você por se casar com Jesus, com o Cordeiro, agora você vive para Ele e diz para Ele: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Os pratos deste mundo estão aí diante dos meus olhos, mas eu vou honrar a aliança. Eu vou honrar a aliança. E o texto diz aqui que o leito conjugal, o lugar da intimidade, deve ser conservado puro. O que é isso? Quem tem uma aliança com Jesus tem os seus momentos de intimidade. Quais são os momentos de intimidade? São esses momentos aqui, ó. Quando você põe os teus dois joelhos no chão, põe a tua boca no pó. Ali, Deus se derrama sobre você. Você se derrama no altar dele. E aí, meu amado irmão, você pode dizer: eu sou do meu amado. Estou totalmente entregue ao meu amado. O meu amado é meu. E nós estamos aguardando o dia de celebrar as bodas do Cordeiro lá na glória, com todos os santos, com a igreja que diz, e não só diz, mas pratica na vida, dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vamos ser sinceros. Quantas vezes o diabo soprou no teu ouvido para você, no leito da sua intimidade, sem ninguém ver, onde só estava você e Deus, para você cair? Pratos que te ofereciam para você se desviar do propósito, para você se afastar de Deus e virar as costas para Deus. Mas bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos guardado, nos protegido. Mas eu quero dizer para você que a igreja, que é a mesma ontem, hoje e sempre, é também a noiva, que é a mesma de ontem, hoje e sempre. E o casamento das bodas do Cordeiro se dará lá na glória. Portanto, viva hoje adornada com vestes brancas, salpicadas pelo sangue do Cordeiro. Pastor, é difícil viver nesse mundo sodomizado, nesse mundo apodrecido, mas você tem uma aliança com Ele. Ele tem uma aliança com você. Há um casamento a ser honrado. A igreja se casou com Jesus de Nazaré, e ela vive para Jesus de Nazaré. Os meus olhos, a minha mente, os meus pulmões, os meus braços, as minhas pernas, o meu corpo, tudo que há em mim é para honrar esta aliança que eu assumi com Ele, que Ele assumiu comigo, e nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja de Jesus é casada com Jesus de Nazaré, e para Ele deve viver até o arrebatamento da igreja. Mas o texto diz, em quarto lugar,
que esta igreja que não só diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas que vive, é uma igreja que se conserva livre, no verso 5, do amor ao dinheiro. Diga graças a Deus. Uma vez eu preguei isso num culto de jovens, esse texto. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí teve um jovem que me abordou e disse: pastor, graças a Deus esse problema eu não tenho. Eu disse: por quê? Porque eu nunca tive dinheiro. Tem gente que nunca teve dinheiro, mas tem amor ao dinheiro. Nunca vai ter, mas tem amor ao dinheiro. Não pode ver um dinheiro que já se vende, que já se corrompe. A igreja de Jesus Cristo, que é a mesma ontem, hoje, sempre, ela ama a Deus acima de todas as coisas. O problema não é ter dinheiro. O problema é amar ao dinheiro. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Famílias brigam, famílias se desfazem por causa do dinheiro. Alguns porque tem muito e outros porque não tem nada. E é triste como viver a realidade da igreja evangélica brasileira. A igreja evangélica norte-americana, em que um culto se faz o levantamento de 3, 4 momentos de oferta, num culto. Os televangelistas, ao invés de pregar que Jesus salva, que Jesus liberta, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, não, é o tempo todo, tem que vender livros, tem que arrecadar dinheiro para pagar fortunas. Pagar fortunas, eu quero dizer para você, em nome de Jesus de Nazaré, o Evangelho não é isso. O Evangelho é o que está escrito na Bíblia Sagrada. O Evangelho é simples, são os homens que complicam o Evangelho. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, pense hoje em você estar mais perto do teu filho, dos teus pais, dos teus parentes, dos teus familiares, porque a gente fica de forma louca e desesperada, correndo atrás de dinheiro para ter, e nós estamos perdendo a nossa própria família. E Deus está dizendo para nós aqui que a igreja que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, é uma igreja que se contenta com o que tem. E sabe que o que tem é porque Deus tem suprido. Porque aqui no verso 5 diz, palavra do próprio Deus: eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Eu vou suprir as tuas necessidades, eu vou te guardar, eu vou guardar a tua entrada e a tua saída, eu vou prover aquilo que você precisa de provisão, eu vou cuidar de cada detalhe da história da tua vida. Agora saiba de uma coisa, há alguns que Deus vai prosperar de uma maneira maior, mas saiba que quanto Ele mais te prosperar, mais você tem que compartilhar, mais você tem que repartir, mais você tem que abençoar, porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. Guarda isso no seu coração. Deus tem cuidado de nós, Deus tem sustentado cada um de nós, porque Ele disse na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não faltará o pão de cada dia, não faltará as vestes que você precisa. Deus suprirá todas as nossas necessidades. Pastor, você passa luta? Muito. Irmão, você passa lutas? Muito. Mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele supre a necessidade daqueles que são chamados igrejas dele. Então diga ao seu irmão: Jesus supre as tuas necessidades. Mas em último lugar, o verso 6 diz, podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não terei medo de nada. O que me podem fazer os homens? A igreja que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e que vive essa realidade através do seu testemunho, é uma igreja que anda confiante de que ninguém neste mundo pode nos derrubar, porque Deus está
conosco. Diga ao seu irmão, Deus é o Emanuel, Deus conosco. Você não sabe que você e eu somos a menina dos olhos de Deus? Que Deus cuida da sua igreja? Que Deus cuida do seu povo? Pastor, mas estão se levantando contra mim. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, Deus que nós servimos é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Espírito de Deus que habita dentro de nós é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus que está habitando e reinando no nosso viver é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele cuidará de nós. Se levantarão contra ti, mas não prevalecerão. Aleluia. Por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus está conosco para nos dar vitória. Você crê que hoje, nesse culto aqui, enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, Deus está jogando gigantes por terra? Você crê nisso? Você crê que enquanto nós estamos aqui, cuidando de dar um culto saudável, o melhor do nosso coração para Deus, Deus está trabalhando no mundo espiritual para cuidar e suprir todas as suas necessidades? Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, porque o que há de vir virá, porque Deus, o Deus que nós servimos, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele vai confundir os teus inimigos, Ele vai confundir os teus adversários. Enquanto eu estou pregando aqui, oh Deus, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Deus ministra o meu coração. Hoje, nesse lugar, o meu anjo derruba toda obra de feitiçaria, toda obra de bruxaria. A espada de Deus está erguida, guerreando em favor da sua igreja, do seu povo. Então somente saia daqui hoje, guardando essa palavra no seu coração, e não só dizendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas acreditando, testemunhando, vivendo, expressando que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Todas as vezes que nós falamos isso, declaramos isso e expressamos isso com o nosso viver, isso desestabiliza Satanás. Isso deixa em confusão os homens, mas deixa o céu alegre. Eu sei que no mundo sodomizado que a gente vive, cheio de pratos, o diabo faz de tudo para te derrubar, mas não vai te derrubar. Por quê? Porque você tem a marca da promessa. Porque você tem a graça de Deus sobre a tua vida. Porque você é escolhido e escolhida do Senhor. Deus nos escolheu para sermos a igreja santa. A igreja edificada na rocha, na palavra. A igreja em que os tempos passam, a modernidade chega, o mundo quer entrar dentro dela, mas a gente rejeita, a gente resiste, a gente permanece a mesma igreja de Atos dos Apóstolos. Porque é esta igreja que alcançará a vitória. E é esta igreja, com os santos remidos no Senhor, que vão ouvir o som da trombeta, o ressoar do chofar do céu. E esta igreja que subirá no arrebatamento da igreja e participará da maior festa da história da humanidade. A festa chamada ceia, as bodas do Cordeiro de Deus. A igreja que vai estar ceando com Ele lá, não é a igreja em que se convoca os crentes para trazer vassouras, para serem ungidas, para fazer faxina na sua casa. Não é a igreja que transfere a suficiência do poder de Deus por um sal em que tem que ser pisado. 6 dias atrás eu ouvi um pastor falando para uma irmã, entregando para ela uma rosa ungida. E essa irmã recebeu aquela rosa ungida e ela disse que o Espírito de Deus mandou ela comer aquela rosa. Que se ela comesse aquela rosa, ela seria curada, ela seria liberta. Aí o meu coração, o Espírito de Deus ministrou meu coração. Ela não precisa comer a rosa, ela não precisa engolir os espinhos dessa rosa. Claro, ela é espertinha, deve ter tirado os espinhos, mas ela comeu a rosa. A igreja que eu venho buscar não é uma igreja que precisa comer rosa para ser abençoada, que precisa pisar em sal para receber a vitória. A igreja que eu vou buscar é a igreja que crê que eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. É a igreja que eu edifiquei em Atos dos Apóstolos. Essa igreja em que os tempos mudam, mas ela continua sendo igreja santa,
não se contemporiza com este mundo, não cede às tentações, mas continua sendo santa, a minha noiva, a minha igreja, em que eu virei buscá-la para morar comigo com toda a eternidade na glória. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude, igreja. Que Deus nos ajude, casais, a sermos homens e mulheres santos, irrepreensíveis, que tenham só a palavra de Deus como bússola, porque eu tenho certeza absoluta que o Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre, aleluia, já está agendado o dia do seu filho vir buscar esta igreja. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Ele ministre melhor esta palavra aos nossos corações. Amém e amém. Ainda em pé, meus irmãos, vamos aplaudir a Deus pelos aniversariantes. Um beijo no coração dos irmãos, parabéns. Eu quero chamar a irmã Iara e a irmã Sueli, que serão consagradas hoje ao Santo Ministério como missionárias para a obra do Senhor, né? Então a irmã Iara e a irmã Sueli, por gentileza. Pastor Anderson, pega o óleo para mim. Nós vamos orar pelas irmãs, os pastores aqui, por gentileza, pastor Anderson, Pedro, Ronaldo, vão impor as mãos sobre as irmãs, tá certo? Glórias a Deus. Irmã Iara, a senhora diz amém para o chamado missionário? Amém. Irmã Sueli, a senhora diz amém para o chamado missionário? Amém. Amém. Que Deus use as irmãs, continue usando, não é? São mulheres de Deus, mulheres de oração. Que o Senhor continue usando essas servas para a glória do seu nome. Amém, igreja? Estende as mãos para cá, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós queremos, ó Senhor, ungir, Senhor, a irmã Iara, ó Senhor, como missionária na tua obra. Nós abençoamos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Derrama a porção dobrada. Senhor, eu quero ungir a irmã Sueli como missionária na tua obra. Unge em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Usa as tuas servas, usa as tuas servas. Senhor, que essas mulheres preguem. Ore pelos enfermos, expulse os demônios. Ah, Deus, usa as tuas filhas com poder e autoridade nas tuas mãos, ó Pai. Nós consagramos as tuas filhas para o santo ministério. Senhor, nós não damos ministérios a ninguém, nós só reconhecemos, ó Pai. O Senhor falou conosco, ó Pai, que era para reconhecer o ministério chamado dessas irmãs. Usa as tuas filhas, ó Deus. Nós pedimos assim a tua bênção e te agradecemos, ó Pai. Ah, no nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos, ó Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Vamos aplaudir o Senhor.